Olá, pessoal. Boa noite. Vamos começar aqui o nosso curso aqui, voltando agora para análise combinatória e probabilidade. Hoje nós vamos ver permutações, tá? Tópico bem interessante. Vamos começar hoje pelas permutações simples. Então, as permutações simples, Tony, o que é que são, Tony? Primeiro, os elementos não são repetidos, tá? Então, ele deriva desse problema aqui, ó. Em quantas ordens podemos colocar em objetos distintos? Então, suponho que eu tenho o objeto A, o objeto B e o objeto C. Eu queira colocar aqui eles em todas as ordens possíveis. Ora, a gente pode lembrar do diagrama de árvores, que nós primeiros podemos colocar o A, depois podemos colocar o B. E aqui nós podemos colocar o C, né? Aqui, se for C, podemos colocar o B. Se eu começar pelo B, aqui pode ser o A, aqui pode ser o C. Aqui só sobrou o C, aqui só sobrou o A. E se aqui for C, aqui eu vou ter A, aqui eu vou ter B. Aqui eu vou ter B, aqui eu vou ter A. Então, a gente vai ter ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA. Então, perceba que aqui são quantas possibilidades, Tony? Seis. Ou seja, basicamente, eu vou ter, se for N objetos, e aqui foi justamente igual a 3 fatorial, né? Já que a gente vai entender isso aqui. Três formas. Como é assim, Tony? Perceba que para o primeiro quadrado aqui, o ABC, eu tenho três possibilidades. Se eu escolhi o A, por exemplo, sobrou duas, B e C. Duas possibilidades. Se eu escolhi o C, só sobrou uma possibilidade para o B. Então, realmente, seis possibilidades. Então, se eu quero colocar em objetos distintos, eu vou fazer como, Tony? Eu vou ter aqui o primeiro, aqui o segundo, aqui o terceiro e aqui o enésimo. Então, no primeiro, eu tenho N possibilidades. No segundo, eu vou ter N menos uma, porque já foi o primeiro. Depois, N menos duas, porque já tive os dois primeiros. E até chegar no último, que eu só vou ter uma. Então, isso aqui é a definição de fatorial. N vezes N menos um até 1. Isso é N fatorial, tá? Então, o problema das permutações simples, eu tenho N fatorial formas de permutar esses objetos. Tony, como é que isso cai em prova? Vou começar aqui com os problemas, tá? Primeiro problema aqui da FUVEST, um problema bem interessante, ó. Um programa transmitido diariamente, uma emissora de rádio, toca sempre as mesmas 10 músicas, mas nunca na mesma ordem. Para esgotar todas as sequências possíveis dessas músicas, quantos anos aproximadamente serão necessários? Olha que interessante. Então, suponho que eu tenho a música A, eu tenho a música B, eu tenho a música C, a música D, a E, a F, a G, a H e a I. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e a J. Então, aqui eu tenho 10 músicas, tá? Se eu quero permutar essas músicas aqui, eu vou permutar as ordens dela. Eu posso primeiro trocar simplesmente A com a B, ficar B, A, C, D, E, F, G, H e J. Mas você já percebeu que para a primeira eu vou ter 10 possibilidades. Permutei a primeira. Então, se eu tenho 10 possibilidades aqui, ó, de colocar esse pessoal em ordem, eu tenho 10 decisões a serem tomadas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Para a primeira música, para o primeiro espaço aqui, a primeira a ser escolhida, eu tenho 10 possibilidades. Para a próxima, eu tenho 9. Para a próxima, eu tenho 8. E aqui, até chegar na última com uma possibilidade. Isso aqui nada mais é do que 10 fatorial, né? São as permutações. E, Tony, esse número é grande? Esse número é grande. Se fizermos aqui na nossa calculadora, 10 fatoriais dá 3.628.800. Então, 3.628.800 ordens possíveis para essas músicas. Supondo que o ano tenha 365 dias, se eu dividir isso aqui, eu vou obter a quantidade de anos. Olha aí quantos anos são necessários. 9.941,91 anos, aproximadamente. Então, se eu fosse colocar um número bonito aqui, 10.000 anos. 10.000 anos para tocar todas essas músicas, né? Então, você percebe aí o poder da permutação. Como ele aumenta muito rápido. Com apenas 10 músicas, demorariam 10.000 anos para a gente começar a repetir as ordens que
não foram colocadas, né? Bem bacana, bem interessante. Agora vamos pegar esse problema aqui da Escola Naval. Um aspirante ganhou uma competição da Escola Naval, 4 livros diferentes de matemática. Então aqui eu tenho matemática, eu tenho 4 livros. Eu tenho 3 livros diferentes de física. E eu tenho 2 livros de português. Olha que legal. Ele quer saber o seguinte: querendo manter juntos aqueles da mesma disciplina, conclui que poderia enfileirá-los, né, numa prateleira de sua estante de diversos modos. Qual é a quantidade de modos que a gente pode fazer isso aqui, Tony? Olha que legal. Você percebeu que a matemática, física e português têm que estar separados, né? Eles não podem estar colocado um livro desse aqui, português, por exemplo, no meio de matemática, não pode. Então eu vou ter uma ordem inicial aqui para os de matemática, terei uma ordem inicial para os de física, 3 fatorial, terei uma ordem aqui para os de português, 2, e no final das contas, se você parar para pensar, eu tenho aqui, eu tenho aqui matemática, eu tenho aqui física e tenho português. Se eu pego matemática, física e português, eu posso permutar essas ordens aqui. Então aqui é como se fosse também entre eles, entre esses grupos aqui, eu tenho M, F, P, mas eu posso ter M, P, F, eu posso ter F, P, M, eu posso ter F, M, P, e eu posso ter P, M, F ou P, F, M. Perceba que são 6 ordens também, ó, que é justamente os 3 fatorial aqui, ó. Então eu vou multiplicar os 3 fatorial, que é as 6 ordens, vezes o 4 fatorial, 24, dos de matemática, os 3 fatorial de física, que dá 6, e os 2 de português. Então, quantas ordens vão ser, Tony? 6 vezes 24 vezes 6 vezes 2 vai dar 6 vezes 24 vezes 6 vezes 2, 1728. Então, 1728 formas de enfileirar, né? Esses livros aqui nessa prateleira desse aluno. Questão bem interessante da Escola Naval. Agora, olha aqui esse problema como é legal. Ele quer saber quantos são os anagramas da palavra problema. Anagramas, pessoal, é a forma de você escrever, simplesmente trocar as letras, tá? São permutações. Então, se são anagramas, primeira coisa que você tem que ver. Existem repetições aqui? P, R, O, B, L, E, M, A. Todas as letras são diferentes. Então, isso aqui é o clássico permutações simples. 8 fatorial. Ou seja, isso aqui dá quanto? 8 fatorial, 40.320 anagramas. Então, existe 40.320 formas de você permutar todas as letras da palavra problema, tá? Próximo problema. Quantos são os anagramas da palavra problema? Que as letras lema aparecem juntas e nessa ordem. Toma cuidado aqui, tá? Quando eu coloquei esse problema aqui nessa ordem, significa que eu vou ter lema, tá aqui, não posso mudar, mas eu tenho aqui a palavra, por exemplo, o P, o R, o O, o B. Eu tenho 4 letras. Só que eu vou considerar o lema mais uma letra, tá? Então, no final das contas, eu vou ter 5 letras. A letra lema, entre aspas, e as letras P, R, O e B. Então, eu vou ter 5 fatorial, ou seja, 120 anagramas. Veja que ficou bem mais restrito, né? 120 anagramas desse caso aqui. Interessante, né, Tony? Interessante. E se fosse assim, Tony? Problema clínico, problema clássico também. Eu tenho a palavra problema, só que as letras lemas agora aparecem juntas. Eu não disse que são necessariamente nessa ordem, tá?
Então, eu coloco aqui o lema. Posso até colocar um grupo aqui. Ele é um grupo. E eu tenho as palavras, as letras P, R, O, B. Só que o lema, agora, pode ser M-A-L, pode ser E-M-L-A. Posso permutar. Percebe que como são quatro letras aqui dentro desse grupo existe 4 fatorial. Só que o interessante é que, além disso, se percebermos, o que é que a gente tem agora, Tony? A gente tem que o lema aqui é como se fosse uma letra, e aqui eu tenho mais outras letras também, 4 letras. Então, tudo isso aqui vai dar 5 letras, ou seja, 5 fatorial. Então, vai ficar 5 fatorial vezes 4 fatorial. Ou seja, vai dar 120 vezes 24. 120 vezes 24, 2.880. 2.880 modos, ou anagramas, né? Então aqui, pessoal, eu estou começando a aquecer, tá? A gente está pegando problemas interessantes, tá? Que geralmente a gente vê no início do nosso os problemas de permutações. E eu vou aumentar o nível aos poucos aqui, tá? Problema 16 agora. Quantos são os anagramas da palavra colega em que as vogais são intercaladas com as consoantes? Aqui já ficou interessante. Colega, se você perceber, eu tenho o C, o O, o L, o E, o G e o A são letras diferentes, né? E aí, se eu for permutar, o que é que acontece? As vogais são intercaladas com as consoantes. Então, eu posso começar por vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante. Essa é uma possibilidade. E aqui, para a primeira vogal, se eu fosse considerar apenas as vogais, eu tenho o O, eu tenho o E, eu tenho o A. Então, para a primeira, a segunda e a terceira, na primeira eu tenho quantas possibilidades? Ó? Três. Na segunda vogal, supondo que eu escolhi o O, sobrou o E e o A, duas possibilidades. E para a terceira vogal, Tony? Para a terceira vogal aqui, só uma possibilidade. E se eu fosse pegar, Tony, agora as consoantes? Mesmo esquema. Nas consoantes, eu tenho o C, eu tenho o L e eu tenho o G. Se eu escolhi o C, por exemplo, eu tinha três possibilidades entre o C, o L e o G, eu escolhi o C. Aí sobrou L e G, duas possibilidades. E a última, uma possibilidade. Então, no final das contas, se você notar, aqui eu tenho duas espécies. Eu tenho 3 fatorial das vogais com 3 fatorial das consoantes. Aí você me pergunta, acabou, Tony, o problema? Não, porque essa não é a única forma de intercalar. Eu poderia ter começado pela consoante, e aí depois vogal, depois consoante, depois vogal, depois consoante, e por último vogal. E aí seria a mesma lógica, tá? A mesma estratégia que eu usei aqui, eu vou usar aqui. Então, aqui também seria 3 fatorial, vezes 3 fatorial. Ou seja, eu vou ter duas vezes 3 fatorial, 2 vezes 6 vezes 6. Ou seja, 6 vezes 6, 36. 36 vezes 2, 72 formas. Ah, Tony, tá começando a ficar interessante agora. E é isso, pessoal. A gente vai aqui aos pouquinhos aumentando o nosso nível, tá? E vamos apresentando problemas interessantes. O último da nossa aula de hoje, sendo que na nossa próxima aula também a gente vai continuar com mais problemas de permutações e vamos inserir as permutações com repetições também. Então, o último de hoje, um clássico também. Vamos supor que isso aqui pode ser até a generalização do problema anterior, tá? De quantos modos podemos colocar N homens e N mulheres em fila, de modo que nunca fiquem juntas pessoas do mesmo sexo? Então, você tem N homens e você tem N mulheres. Ou seja, eu posso começar aqui com homem e aqui mulher, homem, mulher, e intercalando, certo?
E suponha que aí o último tem um homem e por último aqui mulher. Se você perceber, o que é que acontece? O primeiro homem eu tenho quantas possibilidades? Eu tenho N. Posso escolher qualquer um dos N. Depois, N menos um. E assim por diante até chegar no último. E as mulheres, Tony? Primeiro eu tenho N, depois eu tenho N menos um e depois eu tenho um. Então, nessa primeira configuração aqui, eu tenho N fatorial dos homens vezes o N fatorial das mulheres. Certo, tô entendendo. Só que a gente viu que, como no problema anterior, essa não é a única forma de fazer. Eu poderia colocar aqui, ó, ao invés de começar agora com os homens, eu vou começar com as mulheres. Então, aqui as mulheres e aqui os homens. Mulher e homem. Por último, mulher e homem. Mesmo raciocínio, né? Aqui eu começo com N, aqui N menos uma e aqui uma. E o homem, eu tenho N, N menos um e um. Então, no final, eu tenho N fatorial vezes N fatorial. Ou seja, eu vou ter duas vezes N fatorial vezes N fatorial. Ou seja, vai ser duas vezes N fatorial ao quadrado, tá? Então, tá aqui o nosso gabarito dessa daqui, tá? E espero que tenha gostado, pessoal, da aula. Na próxima, vamos fazer uns problemas mais difíceis, tá? Envolvendo ainda permutações simples. Depois partiremos para permutações com repetição. Obrigado aí, bons estudos a todos e até a próxima. Tchau.